nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dá-me agora da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, esse vídeo dos iniciantes foi maravilhoso, é muito forte, né? Essa parte, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu prestei mais atenção nesse trecho, né? Essa parte de Jesus passando na rua, né? Naquela cena ali que a Luísa viu e contemplou ele, me tocou tanto, né? Já li várias vezes, mas foi diferente hoje, sabe? Parece que foi uma renovação para mim, né? Um chamado. Aí eu senti assim, nossa, Jesus, é como se pós-Luísa, né? O Senhor passasse na janelinha de cada um de nós, né? O Senhor passou na janelinha da nossa vida e a gente estava lá na nossa casinha, na nossa vida, né? Nossos costumes, as nossas coisas, as nossas paixões, inclinações, desejos, buscas pessoais, enfim. E o Senhor nos atraiu, né, dessa forma. O Senhor apresentou-se a nós como o Senhor é, né. O Senhor sempre foi assim, né, mostrar a verdade, né, as coisas tais como elas são, né. Então, quando ele vira para ela e fala, né, alma, ajuda-me, né, isso é tão forte, né, tocou tanto meu coração, porque realmente ele conta conosco hoje para viver na nossa humanidade e para agir através de nós, para ser luz para os outros. E nós somos chamados a ajudá-lo. E quando a gente vive assim, sendo essa morada dele, né? E sendo tão aberto, né? A tudo, né? Sendo humilde, obediente, verdadeiro, né? Honesto, enfim. A gente tá dando a reparação devida, né? Então tá podendo descansar Jesus, né? Ele não tá mais sendo ofendido, né? Mas ele tá morando dentro de nós e sendo protegido, né? E a gente sofre os golpes, e o que a gente sofre é reduzido até, né? Diante de tudo que ele passou, né? Então, ele dá conforme a capacidade de cada um de aguentar. Então, assim, para mim, esse trecho de hoje, né? Marca para mim, assim, uma confirmação de que eu não quero sair nunca. Eu não quero abandonar Jesus. Ele deixa bem claro, ele falou: alma, ajuda-me. Ele não fala só para Luísa, ele fala para cada um de nós. Ajuda-me, almas, né? Vamos firmes nessa, de divulgar essa verdade, né? Tem muito para estudar, tem muito para viver, muitos atos para produzir os orvalhos benéficos. E é assim que eu quero usar de criaturas para trazer esse reino. E ele pode fazer tudo, né? Então, se a gente tiver esse amor e sentir essa dor dele de todo o nosso coração e nos preocupar com a dor dele, com ele, com a necessidade dele e morrer para nós mesmos sempre, 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 sempre. A gente nem precisa esperar a cruz, né? A gente já fica sempre à disposição, né? Porque nosso corpo é a cruz, né? Então, sempre à disposição de morrer para si mesmo. E de estar sempre aberto para dar mais e mais e mais atenção para Jesus. Aquilo que nos inspira, aquilo que ele pede de nós, enfim. Então, com isso, ele vai ter humanidades para desabafar o seu amor e poder, então, estender esse seu reino, né? Que é tudo que ele quer. E a gente precisa ter constância, né? A constância é muito importante. Aí eu peguei um trecho aqui para complementar. Eu peguei um trecho do livro do céu que fala assim: a constância ordena tudo. Minha filha, como é necessário que a alma seja constante em fazer o bem que começou, porque esse bem tem princípio, mas não terá fim. Então, é aquele caminho assim, sabe, um barco que você entra, mas você não vai calcular a distância e medir, quando tá a terra próxima, não tem essa. Você vai para esse mar infinito, né? E não volta atrás, não olha para trás, não fica pensando no que deixou para trás. Nada disso perde o valor diante daquela missão que você está. Então,
A missão de viver na divina vontade tem mais valor do que qualquer coisa que você possa ter deixado para trás. Então não tem sentido voltar para a vida de antes. É tudo tão pequeno, né? Diante do que você acabou de abraçar. Você está abraçando o infinito, né? Antes você vivia com pouco, né? Você vivia com pouco, que era que você usava só para você mesmo, né? Só para o seu bem, para suas próprias misérias, né? Agora não, você vive para um propósito único e completo, imutável, santo, justo, verdadeiro, que contempla tudo, né? Então, não tem fim. Você está no infinito, né? Você está mergulhando em Deus, né? E não tendo fim, é necessário que uniforme-se aos modos do eterno Deus. Então, Deus é constante. Os modos de Deus são quais? É constância, né? É perseverança, imutabilidade. Então, esse é nosso Deus. E Deus, assim, ele não para, né? Não para nunca. Se a gente for ver assim, como nosso Deus é, ele não para, né? Deus é justo, é santo, é misericordioso. Ó. É aquele que contém tudo. Mas talvez só por um dia só? Não, sempre, sempre. Ele é inesgotável no bem, né? E ele é assim todo dia. Né? Todo dia ele é justo, santo, misericordioso. Todo dia ele é assim. Então, a gente vai viver aos modos do nosso Pai, sendo também justos, santos, misericordiosos. Porque a gente vai viver extraindo essa vida da mesma fonte que é a divina vontade. É o mesmo alimento da Santíssima Trindade, vai ser o nosso alimento. Então é sempre. Assim a alma não deve ser um dia paciente, humilde e obediente. Tá? Tipo assim, ela recebe a chamada de atenção, beleza, tá bom. Vamos seguir em frente. Aí passa uns dias, amolece de novo. Não. Aí outro dia começa a ficar impaciente, soberba, caprichosa. Porque aí, se você para no bem, aparecem as misérias, né? E elas vêm com tudo. A impaciência, a soberba, o capricho, né? Porque a pessoa quer do jeito dela. Quer Jesus aos próprios modos, né? Quer coisas, né? Quer as coisas do jeito dela, né? Quer Jesus aos modos dela. Quer que as coisas aconteçam de uma forma que favoreça o ego dela. Aí começa, né, os vícios. Não, então quando você permanece constante no bem, você não pensa em você. Um sinal de uma pessoa que não pensa em si é a constância que ela tem. Estas são virtudes quebradas. É um misto negro e branco, então não pode ter isso a realidade. Luz e trevas, tudo é desordem, tudo é confusão, modos todos diferentes do seu Criador. Em tais almas há guerra contínua, então a pessoa fica desanimada, né? Porque ela não dá conta. Ela se sente muito pressionada, perturbada, né? E não dá conta. Ela sente essa guerra constante dentro dela porque ela não está trabalhando em movimento. Senão ela não ia parar, nem perceber isso nela, nem porque ela ia estar tão ocupada com as coisas de Deus que ela não ia ficar olhando sentimentos, se tem guerra, se não tem, né? Porque qualquer coisa que a gente sabe que a gente passa dentro de nós é para Deus também, é para a honra dele. Então não tem por que ficar preso a si mesmo, a nada. Né? Tudo é a reparação. E você amando a Deus, passando por qualquer coisa em você, melhor ainda. Né? Como Jesus falou, né? Ele falou, eu também tive tentação, vocês não vão ter. Só que com a gente ainda é muito menos, né? Diante de tudo que ele passou. Então o Senhor deixou bem claro para nós hoje, né? Não é pra gente ficar com medo, é pra gente confiar nele. Ele deixa as coisas, Jesus é assim mesmo, ele põe tudo às claras, não tem tabu para ele, coisas assim que não é bom falar, que possa causar algum escândalo, não tem dessa, né? A gente aqui é formado na verdade, né? Então, Jesus não tem nenhum tipo de conversa que não queira ter, que não queira abrir, né? Abrir o verbo, destrinchar, né? Para nos orientar, para a gente ficar esperto. Se a gente for ver Valtorta, né, principalmente na Valtorta, vê muito, né? Você vê assim, na narrativa lá da tentação de Jesus, a gente vê como que o inimigo é. Né? Ele é assim, gosta de encher a bola da pessoa, é tipo isso. Ele gosta de encher a bola das pessoas, põe defeito nas outras, né? E fala para a pessoa que ela tem que se reafirmar, se afirmar nessa vida, se posicionar, se empoderar de si mesma, né, assumir algo, né,
Isso é roubar de Deus, né? Porque a gente é um nada, é um pobre vermezinho que o Senhor não esmaga, né? Que o Senhor ama, né? E que o Senhor usa a si mesmo, pequenos. Então, quem é tudo, né? Quem aguentou tudo, né? Quem suportou tudo foi Ele, né? Então, Ele deu a vida toda, né? E hoje Ele passou, né? Ele passou pela janela da nossa alma, da nossa vida, e falou: almas, ajuda-me, nos chamou, né? Então, o chamado é dele, né? A força é dele, tá? Toda a graça vem dele. E nós devemos ficar felizes por amar a Deus, né? Que graça que é, né? A gente poder amar o nosso Pai, poder conhecê-lo. Isso não tem coisa no mundo que pague isso. Qualquer coisa que você possa ter vivido antes, não tem graça, não tem dimensão diante do que você está vivendo agora, né? Então é uma vida maravilhosa. Então, em tais almas, a guerra contínua. E ela para prestando atenção nessa guerra, né? O problema é que ela para prestando atenção nessa guerra, né? Nessa situação. E tira o olhar de Deus, né? Do fluxo da graça que está passando por ela, que está chamando ela, vamos trabalhar, vamos movimentar. Tem muita coisa acontecendo. Mas como ela fica muito olhando para a treva, a luz passa e ela não consegue, né? Se agarrar nessa luz, né? Porque ela fica olhando muito para as próprias confusões interiores. Porque as paixões lhe fazem guerra, porque vendo-se nutridas frequentemente, ó, esperam que a vitória seja delas. Quer por parte dos demônios, das criaturas, né? Quer vai buscar também por parte humana, né? Vai buscar apoio humano e esquece de Jesus, né? Aí Jesus fecha os véus mesmo, né? Até dos outros para de certa forma, para dar aquele apoio para ela. A pessoa vai, os outros próximos devem falar para ela sair e largar tudo mesmo. Porque ela deveria estar ouvindo só Jesus, confiar só em Jesus. Ela não está confiando em Jesus, ela precisa de outras seguranças humanas, né? E ainda por parte das mesmas virtudes. E as vendo-se desiludidas, lhe fazem guerra escaniçada e terminam com nauseada. Nauseada, isso é verdade. Isso é um perigo. A pessoa sente até repugnância pelas coisas de Deus, né? Pelas palavras de Jesus. Aquilo que antes produzia tanto amor nela, tanta luz, tanta felicidade, começa a produzir náusea. É horrível falar isso. É horrível, né? Mas eu senti essa guerra aí, esse perigo aí. Eu passei por isso e o Senhor me acordou, né? Então, a gente não é nada, né? A gente não deve confiar em nós mesmos. A gente tem que se manter sempre pequeno na cruz, se mortificar, amar mais ainda Jesus, né? E quando você mais passa por isso, é quando você mais tem que amar a Deus, né? Mais correr para Jesus, mais se doar ainda. Não ficar com você, né? Não ficar prestando atenção no que se passa dentro de você, né? Mas você, do jeito que você tá, você vai servir a Deus, vai focar em Deus, pôr seu foco em Deus. Com sentimento, não importa sentimento, né? Porque às vezes a pessoa sente essa náusea, essa repulsa, mas ela tem que vencer isso. Ela não tem que olhar sentimento nenhum. Ela tem que fazer por amor a Deus, se mover por amor a Deus. Não por sentimento. Não só quando é gostoso, é confortável para ela. Porque não é assim. Tem cruz no caminho. Tem estado de ânimo que Deus permite a gente passar. Tem testes que o Senhor permite a gente passar. E isso é para o nosso bem. E para nos manter pequenos, simples. Porque Ele está trabalhando diariamente na nossa alma. Entende? Então, tudo que acontece tem um para quê, tem um propósito. Então, a gente tem que permanecer amando a Deus também. Se salvam estas almas, ó, quanto terá o trabalhar o fogo do purgatório? Então, confirmando aquilo que foi falado, né? Que o Senhor, a pessoa sai, no caso, né? Por tudo que ela viveu, vai ajudá-la a se salvar, mas fica a purificação no fogo do purgatório por causa dessas paixões que venceram, que estão na pessoa, o amor próprio, né? E coisas assim que vai ficar, que precisam... Era para ser queimadas enquanto ela está em movimento, porque enquanto ela está amando Jesus, está queimando, né? Tá purgando. Porque ela está sofrendo, ela está passando por uma dificuldade que é real, mas ela não está deixando isso definir o amor dela, temperar o amor dela. Ela faz apesar de... Então, com isso, ela está sempre se colocando no fogo, né? Que é aquilo da exposição, da verdade, da sinceridade, né? De você
ser transparente, ser sincero, ser aberto. Então e quando você se coloca no fogo todos os dias, né, você está aqui na missão, e está sempre nesse fogo, então você está sendo purgado. Agora, quando você sai dessa guerra porque não suporta mais ela, aí fica paralisando esse trabalho de purificação, né? Ao contrário, para a alma constante, tudo é paz. Tá vendo? Tudo é paz, isso não perturba ela. Já a simples constância faz com que tudo esteja em seu posto. Então, a constância põe ordem nas coisas, né? As paixões se sentem morrer, porque perdem... É aquilo que eu falei, elas ficam sem graça. Você não está dando atenção para elas, né? Você não está dando atenção para você, porque quando você se coloca na cruz, a tentação é fugir da cruz. Mas quando você se coloca na cruz, as paixões morrem. E quem é aquele que, estando próximo a morrer, pensa em fazer guerra a alguém? Né? A constância é a espada. Ó. Então a constância é um elemento chave para a gente entender como vencer qualquer situação, né? A constância é a espada que põe tudo em fuga. Tudo em fuga. É cadeia que ata todas as virtudes, que são os atributos de Deus, que a gente não tem virtudes próprias, não é nem isso. A vida de vida e vontade é o próprio Senhor vivendo em você, com os atributos dele. Então, ele põe tudo em ordem, né? Tudo, a paciência exerce o seu papel, tudo exerce o seu papel na ordem da divina vontade, porque você está na constância. De modo que se sente acariciada continuamente por elas. O fogo do purgatório não trabalhará nada, porque a constância ordenou tudo e a fez similar aos modos do Criador. Olha que beleza! Nosso purgatório aqui é permanecer na constância. Que beleza, né? Permanecer constante naquilo que começou. Então vamos permanecer fiéis ao Senhor, né? Alma, ajuda-me. Ele passou pela janela da nossa vida. Depois pós Luísa, ele falou assim: Luísa, depois de você, eu vou visitar outras casinhas. E eu vou passar. E eu vou falar com elas. Vou chamar cada uma. Bateu lá na janelinha da Michele. Alma, ajuda-me. Bateu na janelinha da Vera. Alma, ajuda-me. Bateu na janelinha da Marisa. Alma, ajuda-me. Bateu na janelinha da Aline. Alma, ajuda-me. E de cada um. Bateu na sua janelinha. Alma, ajuda-me, né? Então, você está recebendo o chamado do chamado. Permanece fiel. Permanece fiel. Porque para Deus tudo vale a pena. Para nosso Pai, que nunca poupou nada por nós. O não que a gente faz é tão pouco, né? E às vezes a gente arruma tanta confusão, né? E Ele é que nos ajuda a fazer tudo. Então não vamos parar nunca. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.